Oi pessoal, aqui é Davi Martins e essa é a parte 23 da nossa série 31 Dias de Halloween. Antes de mostrar o livro de hoje, deixa seu like, compartilha. Hoje é um vídeo bem compartilhável, que ele é bem diferente. Se inscreve no canal, a inscrição de vocês é importantíssima pra gente. Ativa o sininho para não perder as atualizações do canal. Será que alguém acertou o livro de hoje? Esse eu acho bem difícil. Mas a gente deu boas dicas. Deu boas dicas, mas não sei se é conhecido. Ele entrou numa modinha. Teve uma época que tava todo mundo falando dele. Não? Esse livro nunca teve moda, não. Conheci esse livro num curso de sociologia que eu fiz em Stanford, online. Ai, que nojo ele. Primeiro curso de sociologia do Coursera. Esse foi o super difícil, né? Foi difícil, toda semana tinha que escrever ensaio e tal. Foi aí que eu conheci esse livro do Zimbardo. Você tá desde os primórdios do Coursera lá, né? Eu fui primeira turma de vários cursos do Coursera, que hoje são considerados os cursos mais velhos lá. É, que triste, né? Triste, mas eles são bons ainda. Esse curso de sociologia, por exemplo, é muito bom. Eu lembro que você fez o de farmácia também, né? Farmacologia 1 fiz, ou Breaking Bad. O livro de hoje, para quem não descobriu, é O Efeito Lúcifer, do professor Felipe Zimbardo. Como as pessoas boas se tornam más. Olha só, tem uma coisa curiosa já. O que o The Guardian tá falando na capa? Uma pesquisa notável sobre a natureza do mal e os sistemas que o fomentam. Tô curiosa pra saber mais já. Ele é um livro grande, né? Um calhamaço. O primeiro motivo para recomendar esse livro é que ele traz uma abordagem diferente sobre a natureza do mal. Então a gente viu os livros de true crime, em que a gente via muitas questões relacionadas a traumas, uma coisa psicológica, tem também a questão do inato, alguma coisa genética, de influência. E aqui ele traz uma nova teoria sobre o mal. Teoria essa que diz que as pessoas podem se tornar más a depender da situação e a depender de autoridades. De forma bem resumida, seria isso. Que situações são essas? Então a primeira é o que a gente chama normalmente de efeito manada, mas aqui ele chama de efeito de tribo, que é você fazer coisas que normalmente você não faria só por estar inserido em um grupo. Um exemplo bem clássico disso é estádio de futebol. Você vê o pai de família, a pessoa mais dócil, mais gentil, mata 3 quando o time perde. É porque tem outros ao redor incentivando isso também, né? Isso é um efeito de grupo, é um efeito de tribo. Então essa é uma situação, por exemplo, que o Zimbardo aborda aqui, que faz as pessoas se tornarem más. Um outro exemplo de situação que faz as pessoas se tornarem más é poder ilimitado. E o poder ilimitado eu não estou falando de super-herói. Estou falando, cria uma situação em que a pessoa tem um poder ilimitado. E aí você vê ela se tornar má. O conjunto das duas é o nazismo, né? Não. Não? Tem uma outra coisa. Porque esse poder, eu tô falando poder pro indivíduo. Não é para uma pessoa só. Tô falando a pessoa com poder ilimitado se torna má. Mas isso não explica, por exemplo, o movimento do nazismo. Precisa de uma outra coisa, que é aquela questão da autoridade. Lembra da pesquisa do professor Milgram? Muitos nazistas discordavam do que estava acontecendo, mas obedeciam porque tinha uma autoridade muito forte que mandava. Isso é uma outra situação que as pessoas se tornam más. Por último, uma situação que ele cita bastante é quando você desumaniza o outro. E isso você consegue fazer com doutrinação ideológica, de você olhar o outro como não humano mais. Aí a partir desse momento você se torna mal com aquela pessoa que você desumanizou. Resumidão, situações em que as pessoas se tornam más. Primeira. Efeito de tribo.
Que é a mesma coisa do efeito manada aí. Isso. Segundo, Poder ilimitado, mesmo que numa situação restrita ali, mas um poder ilimitado num contexto. Pequenos poderes é isso. terceiro, É a desumanização do outro. entre o 2 e o 3 a gente já botou um contexto da autoridade A também. autoridade também é uma coisa que faz as pessoas se tornarem más. Que alguém mandou. Ah, a igreja mandou, o partido mandou, ou a doutrina mandou e faz. Ah, mas eu não concordo. Não, mas tem que fazer. Mas não eram 4, né? Não, são 3 situações e a autoridade. Ah, tá, entendi. Na verdade, eu estou resumindo, né? Tem mais situações, tem mais coisas, mas esse é o geralzão. Então, para fechar esse primeiro motivo, queria dizer que a teoria que o professor Zimbardo traz contraria aquela premissa que a gente fala, uma maçã podre que estraga as outras. Não sei. Toda maçã é potencialmente podre em algumas situações. E isso enquadra esse livro numa outra categoria, que não é o true crime, é o true evil. Porque aqui ele está falando de maldade pura, em escala, sem demônio, sem problema de criação, sem problema genético, maldade pura mesmo. O segundo motivo é que esse livro traz uma análise detalhada do experimento da prisão de Stanford, que é um experimento científico, mas que parece muito com uma história de terror. E para quem não sabe, o que é o experimento da prisão de Stanford? Então, foram selecionadas pessoas consideradas normais, ou seja, foi avaliado a integridade psicológica das pessoas, com um nível superior, e essas pessoas foram aleatoriamente distribuídas com 2 papéis, o papel de guarda ou o papel de prisioneiro. E é uma prisão ficcional, experimento, daqueles experimentos americanos que se dá ali $1 para o estudante, para ele participar. Pra ele se ferrar, né? Para ele se ferrar, mas aí ele ganha o $1 dele e a ciência se desenvolve. Tá certo. O guarda, ele tem um papel restritivo e o prisioneiro, ele tem um papel de privação. Então ele está preso, ele tem que obedecer o guarda, tem algumas regras assim. Esse experimento era para durar 14 dias, queria se observar o quanto que, ao ser atribuído um papel, independente de você ser ou não aquela coisa, o quanto que isso te influencia no comportamento. E influencia bastante. As pessoas que foram atribuídas como guardas, elas se tornaram mais agressivas, elas se tornaram mais controladoras. E as pessoas que foram atribuídas a prisioneiros, elas se tornaram mais rebeldes. Só por essa questão da atribuição do papel no experimento. E esse experimento, ele dá tão errado que com 6 dias ele precisa ser interrompido. Tamanho nível de crueldade das coisas que estavam acontecendo lá. Ele era para durar 14 dias, só durou 6. Achei que fosse até durar menos, achei que durou bastante. Mas eu acho que é porque os guardas iam para casa. Ah, tá. Só por isso, eu acho que se os guardas ficassem full time lá, eu teria estragado em 2 dias. Para quem quiser conhecer mais sobre o experimento da prisão de Stanford, a gente vai deixar aqui a indicação de 2 filmes, um americano e um alemão. O alemão é muito mais intenso na representação do que foi esse experimento, apesar de ser alemão, porque o experimento é americano, mas o alemão representa mais intenso. Então tá aí, violência gratuita, os 2 filmes. Intenso. Esteja preparado. O filme tem muitos gatilhos de violência, mas muitos. E é baseado no experimento que é completamente descrito nesse livro. Ciência nua e crua. Ciência social nua e crua. Um outro motivo é que nesse livro, além do experimento da prisão de Stanford, existem diversos outros estudos que eu vou citar alguns aqui só para vocês saberem. Então tem o massacre de My Lai no Vietnã, tem os abusos na prisão de Abu Ghraib no Iraque. Esse é terrível, esse tem até foto, é tenebroso. É tenebroso por quê? Então, Abu Ghraib fica no Iraque. Foi uma consequência da guerra do Iraque. Os Estados Unidos ocupou o Iraque e deixou esses soldados lá completamente desamparados, e eles criaram uma estrutura de poder deles mesmos, aquela questão do poder limitado, e eles conduziram atos horrorosos como incesto, mutilação, outros tipos de atos sexuais hediondos, coisas bizarras, assim, muito grotesco, faz pilha de corpo. Então, assim, nem quero entrar muito no detalhe, porque senão o vídeo fica muito pesado também. Mas foram coisas hediondas cometidas por esses soldados americanos que permaneceram no Iraque sem uma estrutura de poder muito bem definida. E eles cometeram atrocidades, e no livro tem fotos. Deixa eu ver se eu acho uma foto para mostrar. Olha como que os militares, o que os militares se tornaram lá. Parece aquele jogo do Saints Row. Mas Saints Row é um negócio de poder limitado, qualquer coisa é arma. Tem toda uma questão sobre o nazismo, em que ele traz também os experimentos de obediência do Milgram. Você lembra desse?
Ah, lembro. Colocava Do choque. isso, do choque. Colocava as pessoas para dar choque numa outra teórica. Só ouvia os gritos da outra, não existia a outra pessoa. E eles tinham que dar o choque cada vez mais forte, conforme as pessoas fossem errando um questionário. E qualquer pessoa, só por receber essa ordem, ia aumentando a intensidade do choque, mesmo ouvindo a outra pessoa gritando. Não existe outra pessoa, né? Mas era só uma gravação. Mesmo ouvindo vozes de gritos, a pessoa continuava e se isentava da responsabilidade. Dizia, não, eu estou só cumprindo ordens. Eu acho que ninguém parou, né? Ninguém é muito forte, porque a gente viu alguns casos, mas majoritariamente as pessoas não param. E assim, não tinha nem guarda olhando, foi só instrução mesmo. É a obediência, né? É a questão da autoridade, essa autoridade e a obediência que isso gera. Uma instrução direta, uma instrução de comando com uma hierarquia estabelecida. E a hierarquia estabelecida que era o pesquisador, chefe da pesquisa, que dizia isso para a pessoa, e a pessoa, não, então eu tenho que obedecer. Tem também os experimentos de conformidade de Asch. Esses são super famosos, tem uns videozinhos no YouTube que são curiosos disso, aquele da moça esperando na recepção, já viu? Ah, sim, que ela levanta cada sinal de som. Isso, Aí todo mundo vai levantando também. isso. Até que todos os atores são trocados. E continuam levantando, já nem sabe mais por que levanta, mas levanta. É o macaquinho pegando a banana, levando água na cara. Isso, mas é uma questão de conformidade. Você continua fazendo coisas para manter a conformidade. Então isso também te leva a fazer coisas ruins. Mas ele traz essa questão desses experimentos de conformidade do Asch aqui e discute. Então assim, esse livro é uma discussão profunda da natureza do mal situacional. Esse mal que todo mundo tem potencial de cometer. Não é só o mal do serial killer, pessoa que tem problema familiar, ou que tem algum problema genético, ou que tem alguma coisa. É todo mundo. Não tem bicho, não tem monstro, não tem possessão demoníaca, Não. não tem nada. É Não. só o ser humano. Ser humano péssimo. Todos nós. Todos nós. Mais um motivo é você conhecer o Philip Zimbardo, que é um autor e pesquisador super renomado no ramo da psicologia social, que aborda todas essas questões que a gente tem discutido até agora no vídeo. Também tem outros, né? Esse aqui é o compêndio disso, desse tema, especificamente do mal. E mesmo sendo um texto científico, ele é extremamente fluente. É uma leitura boa, na medida do possível, porque você vai ler coisas bem horríveis, mas é uma leitura que é fluente. Ela flui, assim, você consegue ler rápido, mas é doloroso o que ele traz, as informações são muito pesadas. E isso nos leva ao último motivo, que é que esse livro nos traz reflexões profundas sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos e sobre a nossa natureza. Muitas vezes a gente acha que é bom e que vai ser bom incondicionalmente, mas existem condições em que a gente não seria bom. E o livro também ensina você a se defender nesses casos. O que fazer para você não ser mal numa situação em que normalmente você seria. Você é bom somente sobre as condições certas. Ou se você controlar alguma coisa. Porque tem uma natureza humana que, sob certas condições, nos faz naturalmente agir mal. Ah, mas eu sou tão boa pessoa. É boa pessoa desde que você não esteja numa tribo, não tenha poder ilimitado, não desumanize o outro e não esteja sob influência de nenhuma autoridade incondicional. É isso, pessoal. Esse era o livro de hoje, Efeito Lúcifer, do professor Philip Zimbardo, nessa edição da editora Record. Muito bonita, não é capa dura, poderia ser, mas ainda assim a edição é muito bacana. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem gosta de true crime, com quem gosta de entender da natureza do mal, com quem gosta de terror, porque isso aqui é um terror tenebroso. Real, né? Real. True evil. Não é true crime, é true evil. Ativa o sininho para não perder as atualizações do canal. Se inscreve, é muito importante pra gente. Comenta o que vocês acharam do livro. Conheci esse livro? E agora é chegado o momento da gente apresentar o enigma do livro de amanhã. Qual que é o livro de amanhã? Eu diria que segue um gênero parecido com Ezequiel. Não é romance, não é conto, não é poesia e é real. É a história de um tipo de personagem que apareceu em muitos vídeos aqui, principalmente nos vídeos de contos de fada. Dia 31 de outubro é o dia das... Essa é a dica. A gente já disse o nome do livro e tudo, é só a pessoa conhecer o livro ou não. O livro tá muito fácil, todo mundo vai acertar essa. É isso, pessoal. Até amanhã, no próximo vídeo da nossa série 31 Dias de Halloween.